irmãos. Nós vamos hoje do verso 1 ao 4. Mas acredito que você já tenha lido ele, né? E o capítulo 3, aparece aquela palavrinha, né? Chamar, escutem, dê atenção. E é uma ordem para ouvir. Como apareceu no verso 2 do capítulo 1. E o capítulo 3 aqui, em um resumo, ele por completo, Deus levantando o profeta vai falar, e hoje é o nosso sermão especificamente sobre isso, sobre a injustiça que o governo, os magistrados, os líderes estão cometendo com o povo. Aí do verso 5 até o 8, o Senhor vai falar da falsa palavra de Deus proferida pelos falsos profetas. E o capítulo vai se encerrar do verso 9 ao verso 12, o Senhor tratando desses dois grupos, o governo e os falsos profetas, que vai ser o nosso terceiro sermão. Então aqui, didaticamente falando, o capítulo 3 nós vamos ter 3 sermões. O primeiro hoje, tratando da corrupção do governo, que vai ser confrontada. E como eu coloquei aí, nas nossas redes sociais, no Instagram, a introdução daquilo que nós vamos falar aqui, os irmãos perceberam, pelo menos eu acredito, que deveriam perceber a estreita relação com o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Uma justiça injusta, magistrados agindo injustamente. E na sequência também, falsos profetas aí não é novidade. Não é novidade, sempre houve. Mas essa questão da injustiça, meus irmãos, é muito estreita a relação do que Miqueias, mais ou menos 2.700 anos antes de nós aqui, no tempo e no espaço. É um fato histórico que aconteceu. Eu consigo ver as mesmas coisas hoje. E eu já disse isso, vou repetir para os irmãos. Eu vejo muitos cristãos decepcionados, angustiados. E essa angústia e essa decepção tirando a esperança deles e colocando a esperança neles em pessoas. É errado estar angustiado? Não. É errado estar decepcionado? Não. É errado quando a gente perde a percepção desse Deus aqui, meus irmãos. Falando pelo profeta Miqueias. Deus não está de costas para o mundo. Deus nunca deixou, por mais que pareça, que esse mundo está desgovernado. Desgovernar. O Senhor está no governo. É porque o Senhor é diferente de nós, Ele é Deus, Ele é perfeito. As ações de Deus são perfeitas. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Isso nós estamos vendo em todos os profetas, apesar da ênfase ser maior no Deus de justiça, no Deus que tem o braço forte, no Deus que castiga, no Deus que mata. Os irmãos perceberam essa percepção de Deus, o Deus que mata, hoje aqui no nosso culto? Os irmãos perceberam? Deus se manifestando, Deus se declarando para nós que Ele é um Deus que mata. Os irmãos perceberam isso hoje? Perceberam? Aonde? Aonde? No Salmo. Abre aí. Quer fazer medo, pastor? Quero fazer medo a você. Verso 10 do nosso Salmo de hoje. Salmo 136. Está aqui, ó. Aquele que matou os primogênitos do Egito.
O que é que o rei do Egito estava fazendo com o povo de Deus, irmãos? Injustiça. Não era não? Injustiça. Verso 10. Agora vai lá para o verso 19. Matou Seom, rei dos amorreus. Por que Deus matou esse homem? Hein, irmãos? Porque estava fazendo injustiça. Pode ter certeza. Verso 20. Matou Og, rei de Bazar. Por quê, irmãos? Porque ele estava fazendo injustiça. Agora perceba, em todos os 3 versos, qual é a relação da palavra de Deus no próprio texto para esse ato de Deus de matar? Porque a sua misericórdia é o quê, irmãos? Então veja, mais uma vez, o ato de Deus matar, o ato de Deus fazer justiça, é misericórdia. Misericórdia para quem, pastor? Para quem está recebendo? Não. Para quem está vendo, crer quem é Deus e clamar por socorro e se arrepender. Então aqui eu já digo para os irmãos, o que é que esse texto tem a ver conosco? Qual é a aplicabilidade dele para nós aqui? O Senhor está sendo misericordioso em mostrar para nós que a nossa vida, do seu povo, por mais que seja sofrida, por mais que seja doída, até o ponto de perdermos a vida, o Senhor é misericordioso. Porque todos aqueles, a Bíblia mostra, todos aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, receberam a justiça de Deus. A história mostra, essa história aqui mostra, todo esse povo aqui que se levantou contra o Senhor, que praticou injustiça contra o povo do Senhor, foram aniquilados pela mão do Senhor através do Império Assírio. Vamos ler o texto, meus irmãos. Esse mesmo Deus dos Salmos, que está aqui retratado por Miqueias. E ele começa, repito, com um chamar, com uma ordem. Me escutem. Não está pedindo por favor. Não está dizendo, com licença, me escutem. É um oráculo do Senhor, é uma ordem. Parem o que estão fazendo e me escutem. Para esses, a maioria desses foi o juízo de Deus. Para uma minoria, e no futuro, a maioria, futuro que eu digo é os que vieram depois de tudo isso, e aí inclui nós. É misericórdia, é Deus dizendo, eu estou no controle, eu sempre soube o que fazer. E está aqui, o Senhor dizendo, declarando, descortinando, que Ele está vendo tudo. Verso 1 até o verso 4. E depois eu vou colocar a divisão para nós aqui. Eu disse, o profeta, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo, eles arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua justiça, eis aqui a tua misericórdia. Eis aqui, Senhor, a tua declaração, o teu conhecimento de tudo e de todos. Que os nossos corações, Senhor, sejam aprofundados na tua soberania,
no teu poder, na tua justiça, na tua misericórdia, no teu juízo. Ó Deus, que os nossos corações se quebrantem em tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nos faz ser dignos, Senhor, de adentrar, nem que seja 1 milímetro, no conhecimento da revelação da Tua palavra nessa noite aos nossos corações. Não nos permita sair da mesma forma que entramos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Que haja salvação em nosso meio, que haja reconciliação, que haja amadurecimento no meio do Teu povo. Nos traz segurança, Senhor, conforto, consolo, mas acima de tudo, confronta os nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja recebida por todos aqui nessa noite, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. Capacita-me, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo a falar, segundo o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Como é que o texto vai ser dividido aí, irmãos? Verso 1 ao 3, a corrupção declarada e a punição afirmada no verso 4. Então, a gente já pode ver aqui que o texto vai enfatizar a corrupção dos líderes. Corrupção essa que, em uma palavra, se resume em injustiça. Aqueles que poderiam e tinham a responsabilidade, e aqui ele dá nome, não é? O povo como todo, o reino como todo. O reino dividido, o Senhor aqui especifica. Ele diz, escutem agora. E é direcionado àqueles que o Senhor colocou para liderar. Ele diz, governantes de Jacó, reino do norte, e chefes da casa de Israel, reino do sul. A liderança, o governo. E como diz Paulo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, não existe nenhum governo que não seja colocado por Deus. Olha lá, para não ficar nas minhas palavras, Romanos capítulo 13. Olha como é que o Senhor os denomina aqui em Romanos capítulo 13. Paulo vai usar um linguajar de autoridades, que são esses caras aqui. E Paulo, quando está falando em Romanos 13 aqui, é o Paulo perseguido, é o Paulo que vai ser morto por essas autoridades. E ele deixa claro que nenhuma delas está ali por sua força e por seu querer, por mais que eles pensem assim. Isso é um senso, meus irmãos, de soberania de Deus, de governo de Deus. Olha o que é que Paulo diz aqui. Romanos 13, verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, não há governo, não há chefe que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E na continuação ele vai chamar de ministros, são ministros de Deus. Então veja que o Senhor, quando fala pelo profeta Miqueias, ele não chama o seu povo que está sofrendo a injustiça, que nós vamos entrar em detalhes, essa injustiça na prática, o que era. Não chama eles para tomarem a iniciativa, a resolver essa situação pelo braço humano. Mas o Senhor mesmo diz que vai agir, mesmo que o Senhor utilize o braço humano. Mas o Senhor faz questão em dizer que Ele já tem tudo planejado e preparado para agir no tempo certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos cristãos hoje, no nosso tempo, e eu ratifico o que eu estou dizendo aqui, mais uma vez, nós estamos sofrendo uma injustiça como nunca antes vivida no Brasil.
onde antigamente as pessoas, os brasileiros, sabiam escalar a seleção brasileira do começo ao fim. Não só os jogadores que eram considerados titulares, mas os reservas. Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa quem são os 11 titulares da seleção brasileira, pouca gente vai saber. Muito menos eles não vão saber quem são os reservas. Mas se você perguntar para as pessoas, me diga pelo menos 3 nomes dos ministros que compõem a nossa Suprema Corte. A maioria vai saber. E qual é o contexto que levou essas pessoas a saber o nome desses homens? É porque a maioria deles tem agido com injustiça. Aí muitos cristãos querem usar os meios naturais, sem a direção de Deus. E normalmente fazendo o que nós estamos vendo aqui e o que nós vimos muito na época de eleição, polarizando, fulano com cicrano, e se esquecem de se aperceberem que Deus está vendo tudo isso. E assim como nós vimos no sermão anterior, que nós devemos ser profetas como Miqueias, e devemos olhar o mundo com discernimento, e nunca perder a esperança, por mais que seja desesperançoso tudo que nós estamos vendo, a depravação, tudo fruto da injustiça. Não somos chamados a viver uma passividade. Devemos ser ativistas, mas da maneira correta. E qual é a maneira correta? Através do que a palavra de Deus nos ensina. E olhe, acabei de ler um texto. Nós devemos nos sujeitar às autoridades. E quando Paulo está dizendo isso, meus irmãos, as autoridades estão perseguindo. Mas Paulo sabia, a maneira de combater a injustiça é pregar a justiça. É ensinar a justiça, é viver a justiça, mesmo sendo injustiçado. Não é se revoltar, não é tentar dar golpe, é continuar pregando a verdade, a justiça. Esse é o suficiente, é exatamente isso que Miqueias está fazendo, ele está pregando a justiça, que é Deus. De forma prática, é dizer, olha, vocês estão fazendo errado. Não é isso que é para fazer. E Deus vai agir contra vocês. Eu não sei se nesse tempo, mas o que eu tenho certeza e convicção, essa deveria ser a fala de todo cristão para o que nós estamos vivendo aqui. Seja no trabalho, quando alguém ficar defendendo aquilo que você sabe que é injustiça, você dizer, olha, eu não desejo mal para essas pessoas, mas o que a Bíblia me diz é o seguinte, todos irão pagar. Eu só não sei se vai ser aqui agora, diante dos meus olhos, mas de uma coisa eu tenho certeza. Chegará um dia que toda a injustiça vai sofrer condenação. E aqui o profeta, ele chama a atenção para aqueles que tinham o poder de o calar, de o matar. As circunstâncias aqui que Miqueias está, é naquele período que está muito bom, mas está piorando e vai piorar. E nós já aprendemos que Miqueias não era de família aristocrata, famosa, de recursos. Era um indivíduo comum, mas que o Senhor o encheu de autoridade ao ponto dele chegar e dizer, escutem. Escutem. Quem? Governadores e líderes. E aí vem a primeira acusação que ele faz diretamente para esses líderes. Ele diz, o óbvio. Essas autoridades estão colocadas ali para quê? Para fazer justiça. Eles têm um conhecimento disso? Têm. Mas não fazem. Olha o que ele diz. Por acaso, não é vocês que compete conhecer a justiça?
Meus irmãos, a Bíblia ela é muito direta, óbvio, no que ela fala. Não precisa de uma exegese aprofundada para entender o que o profeta está dizendo, o que Deus está querendo dizer, especificamente para o governo. Vocês estão aí e foram capacitados para estarem aí. Vocês têm todo o conhecimento necessário para acionar a lei e fazer justiça. Desde que o mundo é mundo, meus irmãos, quem é que sofre mais injustiça no mundo? Quem é que sofre mais injustiça? É sempre o pobre. É sempre o mais ignorante. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que a quem Deus muito dá, muito vai ser requerido. E às vezes a gente só associa isso a coisas espirituais. Tipo, se Deus lhe colocou como pastor, ele vai cobrar muito mais de você, certo? Se Deus lhe colocou como um professor de EBD, Deus vai lhe cobrar muito mais, certo? Mas isso serve para a vida. A gente aprendeu que o cristão ele não tem uma separação, vida espiritual e vida secular. Tudo é espiritual. Então, se Deus te colocou na função que você exerce, no seu trabalho, na profissão que você tem, você vai ser cobrado de acordo. Se Deus colocou esses homens para governarem o seu povo, Deus deu condição, conhecimento para tal. E vai cobrá-lo, como aqui está dizendo. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas eles, por causa de 3 coisas, que é a desgraça no mundo, meus irmãos. Na verdade, 2 coisas que levam à terceira: ganância, avareza, incredulidade. Que leva à crueldade. Olha aqui isso. Verso 2. Olha se isso aqui não é exatamente o que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. A Bíblia diz: ai daquele que olhar para o bem como mal e o mal como bem. Ai daquele. Vocês estão ligados, né? Nas redes sociais, na televisão. Muito mais nas redes sociais, né? Porque os canais abertos estão todos corrompidos, todos com medo de perder alguma coisa. A gente tem que ler muita coisa, ver várias opiniões para perceber exatamente isso. Uma pessoa que estava lá naqueles atos, considerado por muitos como um golpe, estava lá dando água, foi condenado e preso por 17 anos. Outro que nem estava lá, coincidiu, estava de férias, e passou por lá, está preso. Foi condenado, 17 anos. Aí outro que roubou, corrupção, foi condenado. Estou falando aqui especificamente do governador do Rio de Janeiro, o Cabral. 400 e tantos anos, primeira, segunda instância, condenado. Hoje o homem está livre. Livre, leve e solto. A Ristoff, aquela que com os namorados matou o pai e a mãe de paulada, está solta. Está solta. Um monte de corrupto. Mensalão. Aqueles desvios de dinheiro da Petrobras. Aquele apartamento que descobriram com mala cheia de dinheiro, um monte de dinheiro. Tudo solto. Tudo solto. Aí gente que diz, ministro tal é feio, está preso.
Chamou fulano de ladrão. Não pode. Preso. Perdeu a rede social. Quando não perdeu, foi desmonetizado. O cara vive daquilo. Um monte de injustiça. O que é mal é visto como bom, e o que é bom é visto como ruim, como mal. Aí você vai para as instâncias, recorrer. Aí chega lá, aqueles que têm o conhecimento, que têm a autoridade para dizer o que é certo, o que é errado. Aí ele diz o que é certo é errado, o que é errado é certo. Aqui, são esses aqui. Nós hoje somos atormentados pela mesma calamidade. Aqui vários irmãos já disseram assim, pastor, se pega alguns trechos da sua mensagem, era capaz de derrubar o canal. Eu digo, primeiro a gente tem que levantar o canal para depois derrubar, né? Às vezes eu tenho a impressão que é só eu que assisto. Entendeu? Os irmãos aqui não vão nem lá. Mas tem coisas que eu falei, eu ia citar aqui, por exemplo, isso aqui que eu estou falando. Não estou falando de política, eu estou falando de governo, eu estou falando de corrupção. E corrupção, ela sempre existiu. Ora mais, ora menos. Mas eu acredito que hoje nós estamos vivendo o ápice da corrupção. Pessoas que deveriam estar presas estão soltas. Como é que se chama isso? Injustiça. Pessoas que deveriam ser libertas estão presas. Como é que chama isso? Injustiça. Aí está aí a lei. Hoje nós temos acesso aos artigos, tudo. Como eu costumo dizer, hoje qualquer indivíduo, ele pode ter uma formação informal de qualquer área. De qualquer área. Qualquer área. Antigamente era muito difícil medicina, mas hoje está medicina. Eu quero ver como é com a operação de cabeça. Aí está lá. Aí tem lá os médicos dizendo isso aqui você consegue entender. Eu assisti umas que eu fiquei com vontade de abrir um queimo de alguém. Estou brincando, irmão. Mas tudo que você quiser tem. Você quer saber engenharia? Vai lá. Como é que constrói um prédio? Aí você está lá, os caras dizem mais ou menos. Como é que constrói um barco? Está lá. Aí direito, você vai lá, tem lá os artigos tudinho. Habeas corpus, como é que eu peço para que eu peço? Está lá tudo. Então é muito fácil identificar. Aí a gente olha um juiz, que eu digo, meu Deus, o que está passando na cabeça dele? Ele vai condenar a pessoa. 17 anos. Aí fulano atropelou, matou. Mas é filho de um deputado, é filho de não sei de quem, é filho de uma pessoa rica. Aí o cara está solto. Aí isso é revoltante. Aí a vontade é de pegar em armas. A vontade é de sair mesmo fazendo justiça. Mas um crente ele tem que ouvir um negócio desse e dizer, Deus está vendo. Eu estou vendo? Deus está vendo. Eu fico irado? Deus também fica. Deus vai agir? Vai. Sempre agiu. E está aqui um exemplo. Nós estamos contando uma história que a gente sabe como é que terminou. O reino do norte deixou de existir. O Senhor desceu o seu juízo sobre todos eles por causa da sua injustiça. Olha aí, meus irmãos. Olha para a mulher grávida. Foi o que aconteceu, que a sua barriga cresceu. Fui estuprada. Quero tirar. Isso é bom ou ruim, irmãos? É ruim. Mas hoje está tudo legal. Tira. Essa semana, os irmãos souberam? Primeiro, se decretou lá, Ministério da Saúde, que até 9 meses, a mãe, se ela... E eu pensei, né? Aí fui dar uma estudada a mais. Eu pensei que a pessoa tinha que chegar no hospital com um boletim de ocorrência, tudo direitinho, e comprovar que ela foi estuprada para ter o direito de fazer um aborto até com 9 meses. Aí eu fui ler mais um pouquinho. Não. A palavra da mulher é suficiente. Ela chegar numa UPA, em qualquer local que tenha estrutura para fazer, ela chega e diz, olha, eu fui estuprada, eu quero tirar. Tira. Mas houve uma pressão muito grande, aí parece que proibiram. Parece que
voltou a ser como era antes, parece que até 3 meses. Que não melhorou, não. É ruim do mesmo jeito. Vida é vida, só quem pode tirar é Deus. É injustiça. Os irmãos estão vendo aí o nível de prostituição que agora é aceito. Viu aí? Agora, super normal, as mulheres fazerem as suas redes sociais de catálogo de prostituição. Você vai lá e paga um valor, aí você tem acesso a ver. Já perceberam isso? É a prostituição descarada no clique. Isso é visto como bom. Mas tem lei para proibir isso. Mas as autoridades olham para isso que é mal e veem como bom. O que é que está no coração dessas pessoas? É a ganância, é a avareza, é a crueldade devido à sua incredulidade. E um coração ganancioso, um coração avarento, vai fazer de tudo para alimentar isso, ao ponto do que é retratado aqui, na continuação do verso 2. É claro que a gente entende que aqui são figuras. Deus, pela boca do profeta, não está chamando esses governadores, esses líderes de canibais, mas está querendo dar ênfase a exatamente isso, meus irmãos. A ganância, a avareza. A ganância, meus irmãos, é o desejo de ter cada vez mais e mais. Poder, riqueza, nunca é suficiente. E a avareza é aquela situação que torna o indivíduo a olhar para o seu poder e para a sua riqueza e não querer compartilhar com ninguém. É mesquinho, é insensível. Né? Na minha época de menino tinha uma novela, eu esqueci o nome agora, mas que tinha o Seu Nonô. O homem era rico, mas era miserável. Miserável, entendeu? Você não conhece gente assim, não? Entendeu? Que ele compra um pão para a família todinha comer. Uma lata de manteiga que tem que durar 1 ano. Ele tem dinheiro para comprar 10, 50, ele compra um e... Me contaram uma história de um indivíduo que ele era tão miserável, miserável. A casa dele, 5 cômodos. Mas só tinha uma lâmpada. Uma lâmpada. Quero ir na cozinha. Aí tinha que tirar a lâmpada, botar na cozinha e acendia. Quero ir no banheiro. Aí tinha que esperar esfriar, né? Botar a mão na lâmpada. Tirava. Miserável. Esse é o miserável, o avarento. A mão dele é fechada. Entendeu? Botar como as histórias que contam, né? Você bota uma sorrisal na mão dele, ele atravessa o mar. E ela sai maior do que quando entrou. Entendeu? As pessoas que têm um coração ganancioso tendem a ser avarentas. E elas são cruéis. Aí está aqui o retrato, ó. Olha aí, ó. Arrancam a pele do meu povo. Arrancar aqui, a ideia desse verbo aqui é roubar. Né? Vocês devem estar vendo aí o que está acontecendo, especificamente no Rio de Janeiro. Várias imagens estão circulando aí. No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi violento, mas está de um jeito, entendeu? E normalmente as mulheres são as vítimas preferidas. Eu vi uma que a mulher tá aqui na frente, ela desceu do carro, ela está aqui já entrando no portão, vem um cara demoniado mesmo, ele vem na moto, parece que ele treina. O outro pilotando, ele vem atrás, ele dá um salto da moto, porque a ideia é o cara não vai parar, ele dá um salto, o cara vem para cá, ele correndo, aí ele rouba e já sobe na moto e vai embora. E é exatamente isso, ele pula e ele vai na bolsa da mulher e puxa, ele quebra, arranca, arrasta. Essa é a ideia desse verbo aqui. Eles roubam do povo, eles tiram do povo. Olha se não é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Índice altíssimo de impostos. Um monte de gente que comprava lá da China, né, o seu negocinho, agora cheio de imposto, arrancaram o miserável. Tem mais como trabalhar. É mais ou menos isso, ó. Arrancam a pele do meu povo. Roubam. E não só roubam,
ele vai e continua, aparece outro verbo aqui, ó. Arrancam a pele do meu povo e a carne em cima dos seus ossos. Vocês comem a carne. A ideia de comer aí é de celebrar, de festejar, de ver isso como certo, entendeu? De ver isso triste dos bestas. Ainda bem que eu sou da classe dos sabidos. O que está no coração desse indivíduo? É a ganância, é a avareza. Ele rouba, ele toma. Com um requinte de crueldade, vocês comem a carne do meu povo e arrancam. É a ideia aí de impiedade. Embora que seja a mesma palavra, mas é outra palavra no original. Não é a ideia de roubar, não. É de tripudiar. Entendeu? É exatamente o exemplo do ladrão. O ladrão não chega para você, por mais que a gente esteja vendo hoje alguns vídeos de pegadinha, né? Que o ladrão chega educadamente. Com licença, boa noite. Queria comunicar para você que agora é um assalto. Não se perturbe. Tira sua carteira, me dê sua carteira. Não faça movimentos brutos, não é? Pronto, é isso aí. Essa não é a realidade. O ladrão chega, bora vagabundo. Bora vagabundo. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, meus irmãos. Nunca fui. Mas já ouvi muitas histórias de gente assaltada. Eu só tive uma experiência de assalto, mas não foi comigo. Foi no ambiente que eu estava. Né? 2 vezes, na verdade. Uma vez na loteria e outra vez na farmácia Pague Menos. Na loteria, eu na fila, quando eu vi só a criança, desse tamanhozinho, acho que se eu desse um tapa nele, acho que ele entrava em coma. Mas quando ele tirou um negócio lá e botou na cabeça de uma pessoa lá e disse, bora vagabundo, passa tudo. Eu digo, meu Deus do céu. E outra vez era na farmácia, de manhãzinha, fui comprar um remédio. Quando alguém chegou do meu lado e disse, a farmácia está sendo assaltada. Quando eu olhei para trás, o cara estava com um negócio desse tamanho na cabeça do caixa e veio empurrando todo mundo para dentro daquela sala que normalmente é um ambulatório. E eu fui lá para dentro, né? E eu digo, ele vai vir e vai pegar o de todo mundo aqui. Aí eu consegui jogar minha carteira e tal. Mas ele era chamando todo mundo de vagabundo. Entendeu? Eu digo, meu Deus. É o que eles faziam. Humilhavam. Arrancavam a pele. Quebravam os ossos. Tirava o que as pessoas tinham e ainda deixava na situação onde as pessoas não podiam recuperar. Que é o que está acontecendo hoje. Vocês não têm noção, meus irmãos, a maioria de vocês. Pessoas que estão sofrendo na mão do nosso tribunal superior. Vocês não têm noção de pessoas que estão sofrendo. Elas se enquadram aqui. Aí quando eu olho para um texto desse, meus irmãos, eu fico revoltado, mas é uma revolta cheia de esperança, porque eu sei que nenhum desses aí vai ficar sem receber a sua devida justiça. Isso é certo. Vão morrer, mas vão ressuscitar para receber a justa condenação. Repartem em pedaços. Olha os verbos. Repartem, quebram, arrancam, odeiam. Olha aí, irmãos. O mundo é mau. Ontem eu preguei numa conferência de jovens lá na Beira-Mar, no anfiteatro lá. E eu fui pregar sobre unidade. Irmãos, eu disse tanta coisa que eu sei que não é legal de ouvir. Eu fui lá e disse, irmãos, eu estou aqui para responder 2 perguntas desse texto. Por que que Deus está chamando a gente ser um? E para quê? Aí a primeira resposta eu disse, porque o mundo é mau. O mundo odeia aqueles que são do Senhor. O mundo matou Jesus. Meus irmãos, eu olho assim para o pessoal. Eu digo, meu Deus, ô tarefa difícil. E a segunda eu disse para eles,
É para a gente testemunhar que Deus é bom. O mundo é mau e Deus é bom. Aí aqui o texto está dizendo para a gente, o mundo é mau, irmãos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá cheia da evidência da influência do mundo, muitos crentes ali, Paulo considera como meninos na fé, como crentes carnais, mas não no sentido que exista um crente carnal, no sentido crente imaturo que se comporta como se não fosse crente. E quando ele não se comporta como não crente, ele se comporta como o mundo. O mundo é ganancioso, o mundo é avarento, o mundo é cruel, o mundo é mau. Aí Paulo diz lá aos Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, achar que aqui é o melhor lugar do mundo, nós somos miseráveis, esse mundo é mau. Está aqui mais uma prova, o mundo é mau. A liderança, normalmente quem está em cima, que tem o poder, é difícil não se corromper, meus irmãos. É difícil não se corromper. Se muitos que Deus levantou se corromperam, escolhidos do Senhor, como Davi, se corrompeu, houve um tempo que se corrompeu, achou que tudo ali era no braço dele, mas Deus o colocou no lugar onde ele deveria sempre estar. Imagine um mundo com coração ganancioso, avarento, que o torna cruel. Está aqui o texto, o mundo é mau. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos, com as nossas angústias, nossas dores. O Senhor já tinha nos avisado que no mundo nós teríamos aflições, porque Ele sempre soube que o mundo era mau. E esse mundo só vai deixar de ser mau quando Ele vier, pela última vez, para nos libertar da presença do pecado. Está aqui, irmãos, o pecado aqui, ilustrado como alguém se alimentando de forma bruta, de forma contundente, de forma egoísta, sem pensar nos outros, a não ser em si próprio. É só você olhar aí, ó. Vocês comem a carne do meu povo, verso 3, vocês arrancam a pele, quebram seus ossos e o repartem em pedaços, que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Quais os pecados aqui desse pessoal? O que é que o Senhor Deus tem contra eles? O Senhor está dizendo, vocês têm conhecimento para fazer o certo e vocês fazem o errado. Em vez de vocês liderarem com respeito, com amor, vocês oprimem. Vocês têm a obrigação de fazer o certo e vocês fazem o errado. Tem conhecimento, tem obrigação, mas faz o errado. E vocês pecam naquilo que vocês foram colocados para evitar que os outros façam. Injustiça. Olhe como é incoerente. Eles foram colocados para fazer justiça. Para fazer justiça àqueles que são injustiçados. Eles são o instrumento legalizado para fazer justiça. E eles é quem fazem a injustiça. Ora, se o modelo de cima está errado, imagina como é que... Por isso que o nosso país, meus irmãos, é um país de injustiça. Alguém diz assim, aqueles que estão lá são o nosso reflexo. Aí outros dizem, nós somos o reflexo daqueles que estão lá. Não importa se é daqui para lá ou se é de lá para cá. O que importa é que está errado. Agora, de uma coisa é certa, quem tem mais responsabilidade é quem está lá. Se por acaso for verdade que é a população que influencia os seus líderes a serem injustos, segundo a Bíblia, a liderança vai ser mais cobrada. Porque eles foram colocados para fazer justiça. Então,
O pecado desses homens, meus irmãos, é o pecado de saber o que tem que fazer e não fazem. Olha o que é que Tiago vai dizer. Ó. Abre aí, Tiago capítulo 4, do verso 16, aí a gente entra no capítulo 5 de Tiago. Olha aí. Ó, Antigo Testamento, Novo Testamento, olha aí como tem link. Abre aí. As irmãs que têm estudado esse texto aqui vão sacar na hora. Olha aí, ó. Olha aqui se isso não é ganância, avareza, crueldade. Se não tem aqui o mesmo princípio da injustiça que nós estamos vendo aqui pela a boca do profeta. Olha aí o verso 16 do capítulo 4, aí a gente entra no capítulo 5, vamos até o verso 6. Preste bem atenção na leitura. Olha aí. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Escutem, agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro, a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, e têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Parece não? O verso 2 e o verso 3 do nosso texto. Não parece não? A arrogância, as pretensões dele de alimentar a sua ganância, a sua avareza. Olha aí, irmãos. Mas aí, o Senhor não só desmascara, o Senhor não só declara o quão injusto eles são, o quão gananciosos, avarentos e cruéis eles são. O Senhor afirma, não vai ficar assim. E o Senhor declara, na sua afirmação, duas coisas que parecem tão insignificantes, mas que são cruéis, meus irmãos, para aqueles que permanecem praticando a injustiça. Olha o que é que o verso 4 diz, é tão pequenininho, mas tão duro, meus irmãos. Um dia, olha aí, um dia, eu digo para os irmãos, esse dia chegou para eles. A Síria veio. E a Síria, nós já aprendemos, foi o império e o povo mais cruel, o exército mais cruel já registrado nas Escrituras. Um dia, nesse dia, eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Esse dia é quando a Síria vier, matando os seus filhos, arrancando, estuprando as suas mulheres, arrancando os seus filhos que nem nasceram da barriga, atravessando com espadas, o Deus que mata. Nesse dia eles, os arrogantes, os orgulhosos nas suas pretensões, vão clamar ao Senhor. E o texto está dizendo para nós que o Senhor não vai ouvir. E de fato não ouviu. Foram implacáveis aqueles que o Senhor levantou. Mas um detalhe aqui, a Síria foi culpada por isso. Explicar isso, não sei. Deus levantou, Deus foi o autor de todo esse mal sobre as tribos do Reino do Norte. Mas a Bíblia vai dizer que depois o Senhor chamou para as conversas os assírios e os massacrou também.
Primeira coisa, daqueles que praticam a injustiça. Para eles, chegou o dia, clamaram o Senhor. Não tem relação com vocês. Eu quero uma hora com o Senhor. Não vou ouvir. Eu quero ter um particular. Não vou ouvir. Não tenho interesse. Para aí, olha o que é que o texto diz. Naquele tempo, que faz referência um dia. Naquele tempo, um dia muito terrível para eles. Esconderei deles a minha face. O Senhor não só não os ouviu, mas saiu da presença deles. No sentido de que eles não encontrariam Deus em lugar nenhum, porque Deus saiu diante da face deles. Alguns vão entender que Deus os abandonou. É a mesma percepção lá de Romanos capítulo 1. Vocês querem viver nessa injustiça? Nessa imoralidade? Beleza. Eu vou me retirar. Vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem. É como, às vezes, um pai quer dar uma lição no filho. Você vai continuar fazendo isso aí? Pois eu vou deixar você fazer. Aí o filho vai lá e quebra a cara. Mas nesse caso aqui, quebraram a cara e não tiveram a restauração do Senhor. A não ser o remanescente, que sempre tem, né? Mas o foco aqui é na maioria. Senhor, não vou ouvir e vocês não vão entrar na minha presença. E aí o Senhor encerra dizendo que a sua justiça, ela não é e nunca foi injusta. Isso aqui é para aqueles que defendem que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus, ela está atrelada ao pecado não arrependido, à injustiça cometida e não arrependida. Porque é isso que o texto vai terminar dizendo. Sabe por que eu não vou ouvir vocês? Sabe por que eu vou me afastar de vocês? Vocês não vão me ver mais. Ou seja, não vou levantar mais nenhum profeta. Não vou mandar mais nenhum aviso. Vai chegar o dia que vocês vão me ouvir e vão me perceber, não como gracioso e misericordioso, mas como justo juiz. E eles perceberam. Eles ouviram Deus e eles viram Deus nos assírios. O Senhor diz, por causa do mal que vocês praticaram. Diferentemente deles, diferentemente dos nossos governantes hoje, do nosso superior tribunal, dos nossos juízes, que mandam as pessoas para a cadeia, penalizam as pessoas, bloqueiam as suas contas injustamente. Deus não faz isso. Deus não vai mandar ninguém para o inferno injustamente. Deus não vai mandar ninguém para o inferno no grande dia, porque esse dia aqui prefigura, meus irmãos. Essa palavra está aqui justamente para fazer esse link. É Deus dizendo, olha, antes eu agia assim, eu fazia justiça assim, e faço ainda hoje. Mas vai chegar um dia que eu farei a justiça final. Isso aqui é mostrando para a gente que Deus não está brincando. Que Deus não está com os olhos vendados para ver o que está acontecendo. Deus levantou o profeta naquele tempo e Deus está levantando hoje muitos profetas. Como eu hoje e tantos outros que devem estar pregando em algum lugar do mundo. Essa mesma percepção de que Deus está vendo a injustiça. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqueles que Deus colocou para trazer a justiça, estão trazendo a injustiça. Aqueles que Deus colocou com conhecimento para poder distinguir, discernir o bom ou o ruim, estão vendo trocado.
Mas Deus não vê assim. E aí, no grande dia final, ele não vai levantar nenhum exército, não. Ele mesmo virá. E nesse dia ele vai dizer: eu estou mandando você para o inferno por causa do mal que você praticou. Meus irmãos, clamarão, não serão ouvidos. Vão sentir o abandono de Deus. A gente sofre por ser abandonado. A esposa sabe disso. A esposa que o marido abandonou, o esposo que a esposa abandonou, sabe o quanto é ruim. Os filhos que os pais abandonaram. Os pais que foram abandonados pelos filhos. Isso é ruim. Agora imagine, irmãos, ser abandonado por Deus. Quem serão esses que serão abandonados por Deus? São esses semelhantes a esses líderes. São esses semelhantes que nós vamos ver no próximo sermão. Aos que têm a verdade e a distorcem para o seu próprio ganho e benefício. Deus está vendo tudo isso. Então encerro nessa noite, meus irmãos. Dizendo para vocês, a punição para a injustiça é inevitável. E a punição para a injustiça é proporcional. É por isso que na salvação há os galardões. Quanto mais fiel, quanto mais justo, quanto mais em santidade caminharmos aqui, receberemos mais galardões. Não é isso que a Bíblia diz? Mas a Bíblia também diz que no inferno há graduação. De acordo com a depravação. Pastor, onde é que a gente vê graça nisso aqui? Eu vou dizer para vocês. A graça desse texto aqui está em simplesmente ele está aqui diante de nós para nos dizer o que nós não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer, meus irmãos? Ser injusto. E como é que eu consigo viver nesse mundo sem ser injusto? É quando o meu coração não é ganancioso, é quando o meu coração não é avarento. E eu e você temos que vigiar. Porque senão, em algum grau, eu e você temos liderança. Em algum grau. Pastor, eu sou estudante. De repente você é o líder. Lá da gangue, da sala. Aí como é que você age lá? Com justiça ou com injustiça? Nos debates, nos assuntos que rolam. Você consegue identificar o que é bom e dizer que é bom, e o que é ruim e o que é dizer que é ruim? No seu trabalho, deve ter alguém que está sob a sua liderança. E aí, como é que você administra isso? Deus te colocou lá, não foi? Como é que está teu coração? Você pensa mais nos outros do que em você? Ou você pensa em você mais do que os outros? Em casa, marido, como é a sua liderança? Esposa, como é a sua liderança? Na igreja. Como você é na igreja? Aí eu me vejo, né? Será que eu sou injusto? Será que eu estou comendo a carne dos irmãos? Os ossos dos irmãos? Aí eu me avalio.
Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou professor, eu sou um crente comum. Mas aplica para você o que eu apliquei para o primeiro aqui. Aqui, apesar de ser uma igreja pequena, mas nós temos os nossos grupinhos. E de repente você, eu não vou chamar de gangue, porque na igreja não tem gangue. Sabe de nada, inocente. Quem é você? Como é que está seu coração? Hã? De repente Deus não está ouvindo tuas orações. Deus te abandonou para que você caia na real e viva uma vida justa. Agora, se você vive na prática de uma vida injusta, aí é perigosíssimo. Agora, se aqui e acolá, por imaturidade, por não se atentar para aquilo que você tem ouvido. Eu já disse para os irmãos, quando vier para cá, para a Igreja Bíblica Monte Sião, seja no domingo, seja na quarta-feira, seja na reunião das mulheres, seja no discipulado dos jovens, seja na EBD, venha com os ouvidãos abertos, igual daquele elefante, qual é o nome? Dumbo, é Dumbo? Bem abertão, sabe? Porque tendo Deus falado outrora pelos profetas, de muitas maneiras, hoje ele fala pelo Filho, e o Filho é a sua palavra. Então você vem para cá, é o caminho certo para você, onde Deus vai falar com você, e que você veja esse falar de Deus como um imperativo, diretamente para você, assim como eu costumo dizer aqui, irmãos, está com muitos anos que eu não prego mais sermão carapuça, eu não prego mais dando indireta, eu prego é direta. Quando eu estou lá olhando para esse texto, aí eu fico pensando, vem alguns rostos na minha mente, lógico, vem eu também, mas vem a maioria de vocês, eu estou pregando é para vocês, Deus está falando é com vocês, a gente não pode sair da igreja achando assim, não, isso aí não foi para mim, foi para você, mas eu não sou nem líder, não sou, mas eu expliquei, de modo informal, indiretamente, você é. Então não viva a injustiça, viva a justiça. Olhe para o mundo. Por isso eu disse para os irmãos, eu aqui não dou púlpito para político, e nem falo de política diretamente, mas eu aconselho os irmãos, saibam quem vai votar, saibam quem vai escolher, escolha pela perspectiva bíblica, escolham homens que são pecadores, mas escolham homens que a Bíblia diz que enxerga o bem como bem e o mal como mal. Então você, que eu sei que muitos irmãos aqui votarem muitas desgraças, que estão aí hoje com poder e autoridade e olhando porque é bom e dizendo que é ruim, e olhando para o mal e dizendo que é bom. Aí você não pode se sair e dizer assim, não, mas Deus é soberano, Deus é soberano. Quando vem esse tipo de pensamento em você, se lembre da Síria. Deus disse, vá lá e faça isso. Mas quando Deus foi descer lá a ripa sobre eles e castigá-los, eles não disseram, mas foi tu que mandou a gente ir. Responsabilidade do homem, soberania de Deus. Mas também não estou aqui para dizer, faz isso, faz aquilo outro. Olha, eu não te disse? Não. O que eu vou dizer sempre, que Deus me guarde para sempre dizer isso. Escolha, baseado no que a Bíblia manda a gente escolher. Não existe homens perfeitos, mas existem homens que declaram os seus propósitos. E a gente não pode ser omisso acerca disso, porque todos nós sofreremos. Como eu disse, aqui todo o povo sofreu, até os remanescentes. Não foi para o exílio, tanto o reino do norte como o reino do sul, não foi só os que foram injustos, os depravados que desobedeceram a Deus. Os fiéis também foram todos juntos. Sofremos todos juntos. O pedido é para que saibamos sofrer. Então vamos sofrer por ser fiel, irmãos, e não por ser infiéis. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Vamos orar. E convido você a ler esse texto, reler, ler o capítulo 3 todo. É um capítulo muito atual para os nossos dias. Vamos orar.